Graça e paz, pessoal! Eu sou André Luiz e eu venho aqui para a gente conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Esses dias tem um assunto que está bombando aí na internet. É um assunto que chama a atenção para aquelas pessoas que gostam de escatologia, ou seja, do que vai acontecer no final dos tempos, do cumprimento das profecias da Bíblia. Então, apareceu lá no pátio da ONU, em uma das entradas, um monumento do que parecia um leopardo alado, né? Eu fui pesquisar, eu vou colocar aqui para vocês o link aqui na descrição da notícia oficial da ONU, e nesse link diz que na verdade é um jaguar, né? É um jaguar alado, certo? Mas o pessoal entendeu logo que aquilo ali era um leopardo, que parecia com um urso também, e vocês sabem onde isso vai parar, né? Muita gente gravou vídeos aí explicando, insinuando e muitas vezes até afirmando que ali é um cumprimento de uma profecia bíblica, pois a estátua seria semelhante ao que está lá em Daniel, na profecia de Daniel, no capítulo 7, onde ele fala de um sonho que ele teve com 4 animais, com 4 feras, bem diferente dos animais que a gente tem aqui na Terra, híbridos, algo bem com várias cabeças. Então o pessoal entendeu que esse jaguar da ONU, esse jaguar alado da ONU, ele se parece com aqueles animais que Daniel viu ali no seu sonho. Então, pessoal, vim aqui para a gente desmistificar isso. A gente colocar os pés no chão, ir para a palavra de Deus e entender se aquilo ali é cumprimento de profecia ou se é mais um monumento mundano, secular. Talvez haja alguma coisa de idolatria ali. Sim, é possível. Mas o que aquilo ali tem a ver com o anticristo, com a besta do Apocalipse? Eu, olhando para a Bíblia, eu vejo que não tem nada a ver. A gente tem que ter muito cuidado. Antes da gente mostrar na Bíblia que aquele jaguar da ONU ele não é um cumprimento de nenhuma profecia bíblica, eu quero alertar meus irmãos para algo importante. Cuidado com o que você se expõe. Cuidado com canais de YouTube ou perfis, seja de Instagram, seja de qualquer rede social. Analise bem de onde provém aquela explicação, aquela interpretação. Nós estamos falando da palavra de Deus, de profecias que foram ditas por homens, mas inspiradas por Deus. E se a gente começar a seguir todo o vento de doutrina, tudo que o povo anda falando por aí, a gente vai acabar desacreditando das profecias, sabe? Tem muita gente que está aí na rede social apenas querendo vender, apenas querendo views ou visualizações. E aí se aproveita desses assuntos polêmicos, se aproveita dessas teorias da conspiração e joga aí sem se comprometer, sem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Amém? Então vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui em Daniel, capítulo 7, e vou colocar uma imagem. Vou colocar uma imagem desse lado aqui, e vou colocar uma imagem desse lado aqui, e você vai comparar, né? Se realmente é a mesma imagem, é cumprimento da profecia. A gente tem gravuras na internet de pessoas que pegaram aquela visão que Daniel teve e desenharam, criaram uma arte do que está descrito ali. E a gente tem a imagem desse monumento que foi colocado lá na ONU. A gente vai fazer uma comparação e a gente vai ver que não tem nada a ver. Amém? Então vamos ler primeiro alguns versículos de Daniel 7. Eu aconselho você ler o capítulo todo, Daniel 7 todo, porque ali tem a visão e ali tem a explicação da visão. Ok? Então, vamos para Daniel, capítulo 7. Vamos lá, Daniel, capítulo 7, eu vou ler primeiro o versículo 2, diz assim: Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então ele viu 4 animais, né? Aí ele diz, o primeiro era como leão, e aí eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Né? O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem.
Você está vendo aí a imagem? É um leão alado, com asas de águia. Alguma semelhança com o que está lá na ONU, a não ser por ser um felino. Ele está falando de um leão, certo? Aí, versículo 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, você está vendo a imagem aí, se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Um urso, também nada a ver com o que a gente está vendo lá na ONU. Versículo 6, diz o seguinte: depois disso eu continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Presta atenção nesse animal. Esse animal é o que o pessoal está dizendo que é esse monumento que está lá na ONU. Porque é um leopardo. Aí o pessoal achou que aquilo ali era um leopardo. Enquanto que a ONU está dizendo que ali é um jaguar. A explicação dos artistas que fizeram aquela arte ali é que é um jaguar. Que o jaguar é um animal que ele representa a força, né? Porque ele é um caçador e representa também a vigilância. Porque é um animal que caça durante o dia e à noite ele fica atento. É isso que eu li na matéria lá da ONU. Mas vamos lá. Versículo 6. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas. Você está vendo a imagem aí. Ele tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. E aí, versículo 7, ele vai ver outro animal terrível, né? Versículo 7 eu vou ler aqui. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então é outro animal, assim, indescritível, um negócio assim bem... É difícil da gente imaginar esse animal. O pessoal também criou arte sobre esse animal. Eu vou colocar aqui para você ver também uma arte que alguém inspirado nesse texto aqui desenhou isso aí. Mas é um animal terrível, né? Mas vamos lá. Por que eu acho? Eu acho não, eu acredito que aquele monumento lá na ONU não tem nada a ver com esse leopardo aqui do versículo 6. Primeiro porque está faltando aí asas, né? Porque esse monumento lá na ONU, ele tem 2 asas. Aqui está dizendo que ele tem 4 asas. E segundo que o animal da profecia aqui tem 4 cabeças. Então está faltando somente 3 cabeças. Eu vou colocar agora a imagem aí, uma ao lado da outra, e vocês vão ver, né? Aqui desse lado, eu vou colocar agora, tem a imagem do leopardo da profecia. Esse é um desenho fiel ao que está escrito aqui. Você está vendo que é um leopardo, ele tem 4 asas e ele tem 4 cabeças. E desse outro lado aqui, a gente está vendo aquele monumento lá da ONU. É diferente. Tem semelhança? Tem, mas não é a mesma coisa. Ok? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos olhar mais um pouquinho para a profecia bíblica e a gente vai entender algo. Se alguém me perguntar agora, André, o que é aquele monumento da ONU? Eu vou dizer para a pessoa, rapaz, eu sei muito pouco a respeito dele. O que eu tenho de informação foi o que eu li no próprio site da ONU. Coisa que eu já falei aqui. É um jaguar, ele representa o folclore mexicano, ele foi produzido por artistas mexicanos, foi presenteado à ONU pelo México. O intuito ali é simbolizar uma paz, por mais esquisito que seja isso. E também o México desejou propagar, né, desejou ali expor para o mundo o folclore, a cultura mexicana, através dessa imagem. É isso que tem lá, é isso que eu sei, essa é a explicação que está lá no site da ONU. Então não sei muita coisa sobre aquele monumento. Agora, se você me perguntar, e o leopardo da profecia de Daniel, o que ele significa? Para mim é muito simples. É só ler o texto. Vai lá para o texto de Daniel, porque o próprio texto do capítulo 7 de Daniel explica a visão. Vamos lá para o versículo 17. Versículo 17, para resumir, eu não vou ler todo o texto. Versículo 17 diz assim, ó: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Amém. Então, aqueles animais ali são reis que se levantariam na terra. Desses 4 animais, três animais
representam 3 reinos que já se levantaram, já se cumpriu a profecia. Somente um animal, que é o animal terrível, o último animal, é que esse animal ainda, ele representa um reino que ainda vai acontecer, que ainda vai aparecer, que é um reino que vai acontecer lá na grande tribulação, lá no final dos tempos. A gente não sabe quando é que isso vai acontecer, é no futuro. O leopardo, que está nessa profecia de Daniel, ele representa o Império Grego. Se você olhar e fizer uma comparação do sonho de Daniel com o sonho de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, você vai ver que tem um paralelo. E esse animal, a maioria dos intérpretes e estudiosos concorda que ele representa o Império Grego de Alexandre o Grande. É por isso que ele tem 4 asas e 4 cabeças. As 4 cabeças representam 4 reis, 4 generais de Alexandre o Grande, que governaram o Império Grego depois da morte de Alexandre o Grande. Esses 4 reis, ou 4 generais que assumiram o Império Grego, são Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Essas são as 4 cabeças desse leopardo. Essa profecia já se cumpriu. A gente não tem dados, a gente não tem luz na palavra para dizer que ela está se cumprindo agora, porque colocaram um monumento lá na frente da ONU. Olha só, pessoal. Estão pegando esse capítulo 13 de Apocalipse, apenas o versículo 2, isolado, para dizer que esse monumento na ONU é cumprimento dessa profecia. Vamos ver o versículo 2. Diz assim, ó: e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Olha aí. E seus pés como de urso. A pessoa achou que os pés do monumento são pés de urso. E a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande poderio. Certo. Se só tivesse esse texto aqui nesse capítulo 13, se só tivesse esse texto, a gente poderia imaginar que poderia ser com muita força, né, fazendo um esforço muito grande, a gente poderia imaginar que poderia ser a besta, ali, um monumento da besta do Apocalipse. Mas a gente tem que ler o capítulo todo, a gente tem que ler o texto para entender, a gente não pode pegar versículo isolado. Vamos voltar só um versículo, o versículo 1, que o versículo 1 fala da besta. Ele diz assim, ó, versículo 1, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aí, continua, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Deixa eu dizer algo para vocês, esse texto aqui, ele é um texto simbólico, ele representa algo. Sabe, quando você olha para esse texto, falando de 10 chifres, subindo do mar, ele tem duas possíveis interpretações aqui, e as duas, elas são possíveis juntas. Primeiro, aqui está falando de um império, aqui está falando de um império político, aqui está falando de um conjunto de nações, talvez um grande bloco econômico, talvez, e dentro desse conjunto de nações vai se levantar um homem, que é esse que é como um leopardo. Um homem. E o texto não diz que ele é um leopardo. O texto diz que é semelhante. Quando fala semelhante, ele está falando de características. Força, ferocidade, velocidade, né? Esses animais, eles representam isso, violência. Também o texto tem outra coisa, como ele cita animais que estão lá na visão de Daniel, e lá na visão de Daniel, cada animal representa um império diferente, dá para entender que esse império que virá no futuro, o império do anticristo, dentro desse império vai se levantar um homem terrível. Esse império, ele soma as piores características de outros grandes impérios que existiram. Isso é uma interpretação saudável da Escritura. Isso é simbólico, isso aponta para um homem lá no futuro e não para uma imagem exatamente de um leopardo. Mesmo assim, essa imagem que está descrita aqui não é igual a essa que está lá colocada na ONU como um monumento. Então, pessoal, resumindo, não dá para a gente bater o martelo e dizer que aquilo ali é cumprimento de profecia nenhuma. Pelo contrário. Há muitas diferenças, não tem nada a ver. Eu entendo que aquilo é um monumento e eu posso dizer uma coisa a vocês com toda segurança. Nesses monumentos,
ao dedo de Satanás? Nesses monumentos, há alguma coisa do espírito do anticristo? Sim, eu acredito. Há alguma coisa de idolatria ali, há alguma coisa ali que vai contra a palavra? Deve existir. Mas dizer que ali é o cumprimento da profecia e ali é a estátua ou o monumento ao anticristo, isso é um exagero. Sabe por que eu digo que pode ser que tenha alguma coisa? Porque a gente vê muito na política, no mundo, nas decisões, influências satânicas. Isso é verdade. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Nós estamos num mundo que é um mundo corrompido pelo pecado. Isso sempre vai acontecer. Quanto ao espírito do anticristo, ele é diferente do anticristo. E é o último texto que a gente vai ler hoje, e eu quero que isso fique claro para você. Existe sim um espírito do anticristo no mundo. Existe. E ele tem influenciado as nações contra os princípios da palavra de Deus e contra Jesus Cristo, contra o próprio Deus. Mas dizer que o anticristo já está se manifestando por causa de um monumento que colocaram na ONU, isso não tem nada a ver. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao 4 e vai fechar esse vídeo entendendo que uma coisa é o espírito do anticristo que está no mundo. Outra coisa é a manifestação do anticristo que ainda vai acontecer lá no futuro. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso aqui foi escrito no primeiro século. Já naquele tempo ele está dizendo que muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Falsos profetas tem desde o Velho Testamento. O espírito do anticristo ele está operando no mundo há muito tempo. Versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém. Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Já agora, lá no primeiro século. Então o espírito do anticristo ele está no mundo. Mas glória a Deus pelo versículo 4 que diz: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós não vamos ser enganados pelos engodos do espírito do anticristo. Sabe, eu tenho convicção de que essas coisas são colocadas, esses monumentos, para confundir a igreja, para que a igreja tire o foco do principal, que é a pregação do evangelho. A gente tem que entender, sabe, que nós não devemos estar metidos em polêmicas, em teoria das conspirações. Não, a gente tem que olhar para a palavra de Deus. É na Bíblia que está a explicação da profecia. É a Bíblia que nos revela o plano de Deus e os propósitos de Deus para essa terra. Então, cuidado com o que você vê. Olha, o espírito do anticristo ele já está no mundo há muito tempo. Essas coisas que se levantam para confundir a igreja são estratégias desse espírito do anticristo. O anticristo ainda não se levantou. Ele vai se levantar lá na frente. Eu creio que só depois, um tempo depois que a igreja for arrebatada dessa terra. Mas nós estamos aqui como igreja do Senhor e nós temos uma missão. A nossa missão é pregar o evangelho, é levar a palavra de Deus para que pessoas saiam desse engano, saiam do império das trevas e venham para o reino de Jesus Cristo. Amém? Então, vamos pregar o evangelho. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos ser testemunhas de Jesus Cristo até os confins da terra. E não vamos ficar apegados a essas teorias, a essa escatologia de jornal. Como disse um irmão meu ontem, essa escatofobia. Ou a essa escatomania. As pessoas têm mania de tentar decifrar, de tentar dizer o que é que vai acontecer, sem se basear na palavra de Deus. Cuidado. A gente vê uma coisa no jornal e já acha isso é cumprimento de profecia. Vá para a palavra de Deus, que a palavra de Deus explica as profecias. E se você não entender, se humilhe perante Deus e glorifique a Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Então, para finalizar, esse monumento lá na ONU não tem nada a ver com cumprimento de profecia. É apenas mais um monumento, sabe? É um monumento que para mim não é importante.
Ele, para mim, não representa paz. Para mim, a paz, só a paz em um, que é Jesus Cristo. E a paz que Jesus Cristo nos dá é a paz que excede todo entendimento. Fora de Jesus Cristo, não há paz. Ali é só um monumento, mais um monumento de tantos que existem, que não tem nada a ver com o cumprimento de profecia da palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus.